de Mateus, capítulo 15. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 20. Jesus e a tradição dos anciãos. Acharam? Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Senhor, nós somos teus filhos que carecemos da tua palavra. É a tua palavra que nos alimenta. Ao mesmo tempo somos falhos, mas pedimos que o teu Espírito Santo agora nos guie no nosso entendimento da tua palavra. Que possamos ser tocados pelo teu Espírito e termos os nossos corações transformados pelo poder da tua palavra nesta manhã. E que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus aqui, nesse contexto, estava na Galileia. Galileia era uma região mais pobre, menos intelectual da época, distante de Jerusalém, mais ou menos 180 quilômetros da cidade que Jesus estava. Jesus estava em Genezaré, é pertinho de onde ele morou. Nazaré também e Cafarnaum, do lado de Cafarnaum. 180 quilômetros, mais ou menos, de distância de Jerusalém. E os escribas e fariseus percorreram toda essa distância, lá de Jerusalém, lá embaixo, até lá em cima, na Galileia, para encarar Jesus e falar que ele não estava seguindo a tradição. Para falar que ele não estava lavando a mão. Será que é só isso mesmo, o objetivo deles? Conversei com o Renan antes ali e fiquei imaginando quantos dias será que demorava para viajar 180 quilômetros a cavalo, de mula, de burro, de jumento, de camelo. Provavelmente era um desses meios de transporte que eles usavam. Provavelmente um jumento, né, que aguenta grandes viagens, grandes pesos nas costas, ou um camelo que aguenta quilômetros sem beber água, né? Provavelmente viajaram assim. Devem ter demorado aí uns 5, 6 dias para chegar até Jerusalém, para encontrar Jesus e os seus discípulos e falar que eles não estavam lavando a mão antes de comer. Será que é isso mesmo? Será que é só isso? Vamos entender
o que esse texto está querendo dizer. Esse texto, Jesus está combatendo a hipocrisia espiritual. Esses caras que se julgavam os doutores da lei e guardavam a lei, e além de guardar a lei, eles aumentavam, eles colocavam um peso maior ainda sobre a lei, eles acrescentavam tradições à lei e faziam as pessoas cumprir. Por exemplo, essa tradição aqui de lavar as mãos era uma tradição lá do livro de Levíticos dos sacerdotes. Quem tinha que lavar a mão antes de oferecer sacrifício eram os sacerdotes. Mas os fariseus, que vieram muito tempo depois de Levítico, ali no período intertestamentário, antes de começar o ministério de Jesus, antes de Jesus nascer, começou essa seita judaica chamada farisaísmo. Eles acrescentavam essas tradições à lei e faziam o povo seguir. Eles eram os guardiões da lei. E a oposição a Jesus Cristo nessa época estava crescendo. A oposição em Jerusalém desses líderes, dos escribas, dos fariseus, estava crescendo, porque Jesus estava começando a incomodar. E ele não incomodava simplesmente por não lavar a mão antes de comer. Era muito mais profundo do que isso. E esses escribas e fariseus, com a certeza de que encontrariam uma pessoa simples, um pregador simples, que não tinha nem onde morar, não tinha onde recostar a cabeça, acharam que ia vencer esse debate político e esse debate no campo das ideias, né? Acharam que ia vencer facilmente Jesus Cristo de Nazaré. Esse povo que estava acostumado a matar os seus profetas. Quando se levantava um profeta em Israel e dizia a verdade para eles, o que eles faziam era matar. Jesus Cristo, um pouco mais para frente, fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O último a ser morto foi o próprio Jesus, o último profeta a ser assassinado pelo povo judeu, que falou as verdades mais incontestáveis para eles e para nós até hoje. Não era isso que Jerusalém estava acostumado a fazer com os profetas, matar. Então, a intenção deles ao sair de Jerusalém e ir para uma terra tão distante, no deserto, num calor de 50 graus, fez muito calor agora aqui no Brasil, né? Teve um show lá no Rio de Janeiro, estava com sensação térmica de 60 graus, chegou a morrer uma moça na fila do show lá. O show foi cancelado, de uma cantora americana. Você imagina no deserto, lá no Oriente Médio, o calor que esses caras passaram. É porque Jesus estava incomodando. As verdades que Jesus pregava estavam incomodando muito. Quando alguém fala uma verdade para você, você se incomoda muito? Água para mim. Você se incomoda muito quando alguém, vindo da parte de Deus, fala alguma verdade para você? Isso te incomoda? Às vezes incomoda, né? A gente não pode querer matar essa pessoa igual os judeus faziam com os profetas. Quando alguém vindo da parte de Deus usa a palavra do Senhor com amor para te exortar, nós temos que escutar. Tem que ser com amor, tá? Para isso que serve a igreja. A gente, como diz o Fábio, ralar um ao outro aí e exortar uns aos outros com amor. Então, quando você for exortado por algum irmão, não queira matá-lo, igual os judeus queriam fazer com Jesus. Não se revolte. No versículo 2, nós vemos que eles acusam primeiro Jesus, obrigado, Marcos. Primeiro eles acusam Jesus de não estar seguindo a tradição dos anciãos. Por que eles nem falam o nome de Jesus, né? Eles falam dos discípulos. Por que os seus discípulos não estão seguindo a tradição dos anciãos, que é lavar a mão quando comem? Aí Jesus responde com outra pergunta. Sempre assim, né? Por que Jesus responde as perguntas com outra pergunta? Porque ele conhece os corações. Ele devolve a pergunta porque ele sabe o que está no seu coração. Ele não simplesmente responde com uma resposta simples. Mas como ele conhece os corações, ele faz uma pergunta capciosa. Ah, você está falando que eu não sigo a lei, a tradição dos anciãos? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? O que é mais importante? Uma tradição de homens ou um mandamento de Deus? É isso que Jesus está querendo dizer para eles. Eu não sigo a tradição dos homens. E vocês? Por que vocês não seguem o mandamento de Deus? O que é mais importante? Um mandamento ou uma tradição? Quem é mais importante?
Os anciãos ou o próprio Deus? E Jesus faz essa pergunta para eles. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição? E aí nós vamos ver o que Jesus estava querendo dizer aqui. Então, os discípulos estavam sendo acusados de transgredir uma tradição dos anciãos, que era apenas um ritual, que era feito originalmente para os sacerdotes. E Jesus acusa eles de transgredir um mandamento. Sem responder à provocação, Jesus acaba fazendo essa pergunta para eles, e é uma pergunta que aí a gente vai chegar no cerne dessa discussão aqui. A discussão aqui deles não é simplesmente uma discussão sobre uma purificação antes da refeição, uma lavagem de mãos para matar bactéria, porque eles nem sabiam o que era bactéria. Bactéria foi descoberto no século XIX. Nem sabia o que eram germes e bactérias. Então não era só para lavar a mão por uma questão de higiene. Jesus não era anti-higiênico porque não lavava a mão. Jesus estava querendo já pegar eles no cerne da questão. O problema para eles é que Jesus transitava entre os gentios e comia com esses gentios. Jesus estava saindo daquela tradição que dizia que os judeus não podiam tocar num gentio. Por que eles tinham que lavar a mão, na verdade? Não é para matar germe. Eles tinham que lavar a mão porque durante o dia eles poderiam tocar sem querer nos gentios. Eles poderiam tocar em coisas que eram consagradas a ídolos ou coisas que não eram dos judeus. Artefatos e comidas, eles podiam tocar. Eles podiam comprar uma comida, por exemplo, que não foi produzida por um judeu. Então, esse era o objetivo de lavar as mãos. Esse povo não presta. Se a gente tocar neles, a gente tem que se purificar antes de comer. Esse é o cerne da questão. E por que eles vão atrás de Jesus? Andam todo esse tempo, esses 5, 6 dias para ir, mais 5, 6 dias para voltar. Perdem 10, 12 dias da vida para ir falar para Jesus que ele não lavava a mão. Na verdade, é por isso. A ira deles contra Jesus era essa. Nós não podemos nem tocar nesses gentios e você está comendo com eles. A gente não se mistura com pecadores. A gente não se mistura com prostituta. A gente não se mistura com mulher que tem fluxo de sangue. A gente não se mistura com endemoniado. A gente não pode tocar num morto, que a gente fica impuro. Aí vem Jesus e fala que aquilo que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai do coração. E é uma mensagem que fere o coração deles. E se hoje, vamos trazer para o nosso tempo de hoje. E se hoje Jesus sentasse com pecadores? E se Jesus fosse lá na cadeia da Caianduba, lá em Itajaí, para pregar para assassinos e pedófilos e ladrões? Qual seria a nossa reação? O dia que eu falei que a gente estava pensando em pregar lá na Caianduba para um irmão, eu ouvi bastante, hein? Bandido bom é bandido morto. Tem que deixar esses caras para lá, eles têm que pagar o que eles fizeram. Tem que pagar. A justiça está aí para isso. Romanos 14, eles estão sujeitos à justiça do homem também. Porque enquanto a justiça do homem está debaixo da justiça de Deus, né? Eles estão sujeitos à justiça, eles têm que pagar o erro deles mesmo. Mas isso não impedia Jesus de sentar com eles e, com amor, exortá-los e apresentá-los à salvação. É isso que nós precisamos hoje. E se Jesus pregasse para o seu desafeto político? Se ele chamasse o Lula ou o Bolsonaro para jantar? Qual seria a nossa reação? Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava pegando os desafetos dos judeus e colocando na mesa para comer junto. Jesus pegava gente que não prestava e lavava os pés deles. Porque o evangelho é isso. O evangelho é para os doentes. Jesus veio não para os sãos, ele veio para os doentes. Se você se acha são, se acha bom, se acha merecedor, o evangelho não é para você. Você já tem o que você precisa. Você já se salvou sozinho. Aí no versículo 4, Jesus disse, porque Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe. Isso é um mandamento, né? Primeiro mandamento com promessa, lá em Êxodo. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. É tão importante esse mandamento que tem um outro texto em Êxodo que fala que quem não honrar pai e mãe
é digno de morte, vai ser condenado à morte. Existia pena de morte para quem não honrasse pai e mãe. Imagina isso hoje. E honrar aqui na Bíblia, o original, honrar significa estimar, reverenciar e venerar. A palavra em grego é a palavra timau. Não é timão, não. Avisa o pecador lá que não é timão. É timau. Que significa estimar, reverenciar e venerar. Então, honrar é amar, respeitar e considerar os pais. Não é acima de obedecer. É muito mais do que simplesmente obedecer. Porque a gente pode ter uma obediência egoísta. A gente pode ter uma obediência relutante. Você obedece, mas obedece sem querer, lá no coração. Você está querendo é xingar seu pai e sua mãe, mas você tem que obedecer e obedece na marra. Então não é uma obediência relutante, egoísta, ou uma obediência por medo. Ah, eu honro meu pai e minha mãe porque eu tenho medo de tomar uma cintada na orelha. Eu honro meu pai e minha mãe porque eu tenho medo dele tirar minha mesada. Eu honro meu pai e minha mãe porque ele vai me deixar sem celular se eu não honrar. Não é isso. Honrar é muito mais do que essa obediência egoísta, forçada, e uma obediência por medo. E é isso que Jesus está falando. Vocês não honram e não obedecem os pais de vocês. Como que eles deixavam de honrar os pais? Olha o absurdo. Antes de estudar esse texto a fundo, eu nunca tinha pensado nisso. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar aos seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Existia uma tradição naquela época que dizia assim: se o seu pai ou sua mãe pediam dinheiro para você, quando eles estão velhos e aposentados e não conseguirem mais trabalhar, seu pai e sua mãe pedem uma ajuda para você. Eles tinham a possibilidade de, ao invés de dar o dinheiro para os pais e ajudar os pais na aposentadoria, na velhice, eles podiam dar esse dinheiro como oferta no templo. Ó, pai, eu não vou poder te ajudar porque o dinheiro que era para te ajudar eu dei lá no templo. Existia essa prerrogativa na lei. É uma brecha da lei, né? Na verdade é contra a lei isso daqui. A lei mandava honrar o pai e mãe a esse ponto aqui, de amar, de reverenciar, de venerar. E eles faziam o contrário. Eles inventaram uma tradição e você poderia simplesmente dar um dinheiro na igreja para se livrar de cuidar dos seus pais. Isso aí era uma oferta chamada Corban. Lá no livro de Marcos, que conta essa mesma história que nós estamos lendo aqui em Mateus, fala sobre essa tradição chamada Corban, que significa dádiva, presente. Ou em hebraico, Doron. Quem assistiu o Falda, sabe o nome do cara principal lá, era o Doron. Doron significa dádiva. Era isso. Então essa era a tradição do Corban. Você dava a oferta e não precisava mais honrar seu pai e sua mãe. E era isso que Jesus estava condenando. Vocês são tão hipócritas que vocês estão falando que é errado quem não lava a mão antes de comer. Mas vocês estão abandonando seus pais e suas mães quando ficam idosos. Olha o absurdo, olha a hipocrisia. Vocês pretendem ser quem vocês não são. E eles eram tão corruptos que eles ensinavam isso para os mais jovens. Porque o fariseu ele tinha a tradição oral. Ele passava a Torá, a lei, oralmente para os seus filhos. Esses miseráveis estavam ensinando os filhos que isso aqui era certo. Ia se voltar contra eles mesmo, né? Porque quando eles fossem idosos, os próprios filhos poderiam doar o dinheiro para a igreja e não cuidar deles, né? Além de hipócrita, eram burros ainda. Então você imagina o nível da hipocrisia desses caras que ensinavam um jovem a se evadir das suas responsabilidades diante do seu pai e, ao mesmo tempo, ferir um mandamento do Senhor. Para eles, o mandamento de homem era mais importante do que obedecer a Deus. E aí Jesus fala: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, lá, Jesus já cita aqui, não precisamos nem abrir lá. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Como que Jesus responde aos escribas e fariseus, a esses hipócritas? Com a palavra. Jesus usa a palavra para destruir os argumentos deles.
Eles são o cumprimento da promessa da profecia de Isaías, que dizia: esse povo me honra com os lábios. Provavelmente Isaías nem estava pensando em farisaísmo, né? O farisaísmo aconteceu séculos depois. Mas ainda se encaixava naquela época esse texto de Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Será que isso acontece hoje ainda? Jesus quebrou essas armas dos fariseus com a espada do Espírito, com a palavra viva. Acabou com argumentos deles. E as Sagradas Escrituras devem ser as nossas armas contra qualquer tradicionalismo, contra qualquer moralismo. A nossa arma tem que ser a palavra. E aí Jesus cita Isaías para eles, cita a palavra para eles, destrói os argumentos deles e não olha mais para eles. O texto continua e diz que Jesus agora convoca a multidão. Acabou a conversa aqui. Você não vai ouvir falar mais nesse capítulo sobre os fariseus. Jesus não conversa mais com eles. Jesus usa a espada da palavra, a espada do Espírito, e derrota os argumentos dos fariseus. Assim como Roma foi derrotada na Idade Média. Nada derrota Roma senão a palavra do Senhor. Era o que diziam os reformadores. Lutero dizia assim: simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. Enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg, a palavra enfraqueceu tanto o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Assim que começou a reforma protestante. O miserável do Lutero bebendo cerveja no boteco. Ele não fez nada. Ele só abriu a palavra e pregou. A palavra fez todo o resto. Quando a gente vai evangelizar, é assim também. Spurgeon dizia que é como se fosse um leão preso na jaula. O que a gente tem que fazer é só abrir a jaula. O evangelho é assim. É um leão preso numa jaula. A gente abre a jaula, o leão faz todo o resto. Assim é o evangelho, assim é o poder da palavra. Pregue a palavra. Não se preocupe se a pessoa vai ouvir, vai obedecer, vai vir na igreja no domingo. Apenas pregue a palavra. O Espírito faz o resto. Se o próprio Cristo usou a palavra contra esses hipócritas, né, nós temos que usar a palavra em todas as nossas batalhas da vida. Será que esse erro se repete até hoje? Essa hipocrisia espiritual? Por que às vezes acontece? Jesus aponta onde está o erro. Olha o versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa é a fonte do erro. O coração longe do Senhor. Um coração que está longe do Senhor é capaz de fazer o que esses caras fizeram. Viajar 5, 6 dias para ir tirar satisfação com Jesus porque ele não estava lavando a mão. É capaz de, um coração que está longe do Senhor é capaz de desonrar pai e mãe, de abandonar o pai e mãe na velhice. E nós vamos ver no final do texto que um coração longe do Senhor é capaz de muito mais. Capaz de blasfêmias, de assassinatos. Então aquele argumento de que o homem é corrompido pelo meio, já não cabe aqui no Evangelho. O que corrompe o homem não é o meio em que ele vive. O que corrompe o homem é o pecado. O homem já nasce corrompido. Então a gente não pode usar esse argumento. Ah, coitadinho, virou bandido porque morava na favela. Não. Virou bandido porque o coração dele é propenso a isso. Só um coração próximo do Senhor impede uma pessoa de cometer erros e crimes e esses absurdos que eles cometiam. Versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Se você não adora a Deus do jeito que Deus quer ser adorado, é uma adoração inexistente. Você não adora. Não adora aquele que adora de um jeito diferente do que a palavra diz. Como que a palavra diz? Que não é para adorar com doutrinas humanas, com preceitos humanos. Nós temos que adorar o Senhor de acordo com a sua palavra, do jeito que ele quer ser adorado. Não é tão difícil assim, né? Um dia foi mais difícil.
Tinha que ter um templo com a cortina desse tamanho, com uma arca, com isso, com aquilo. Hoje é mais simples. Hoje é em espírito e em verdade. É muito mais simples. Mas tem que ser adorado do jeito que ele quer, não do jeito que você acha que tem que ser. A palavra nos instrui para essa adoração. E agora no versículo 10, Jesus agora olha para a multidão. Ele para de olhar para os fariseus e para os escribas e agora ele se comunica com a multidão. Jesus agora prefere olhar para os pequeninos. Prefere olhar para os indoutos, não para os doutores da lei mais. Você prefere estar entre os grandes ou entre os pequeninos? Jesus aqui não quis ficar com esses caras. Esses caras eram importantes. Eles não eram... Existia fariseu em Israel toda. Mas esses eram os fariseus de Jerusalém. Eram os bambambam. Os caras eram importantes. Jesus não quis ficar com eles discutindo. Jesus só jogou a palavra como uma espada e feriu eles e se virou para os pequeninos. Quando eu estava no Paquistão, nossa equipe foi atacada por donos de escravos. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. E depois desse ataque, a notícia correu na região lá, que existia um grupo de americanos, eles falavam que a gente era americano, não deixamos de ser, né? Somos americanos. E aí eles falavam que tinha um grupo de americanos que foram atacados. E a notícia correu e chegou no ministro da Justiça, se não me engano. O cara veio lá da capital com uma caravana, com seguranças, com metralhadoras, numa Mercedes. E veio lá no bairro, no meio do nada, onde a gente estava, no chão de terra, e marcou uma reunião com a gente. E aí a gente teve uma reunião, eu não estava entendendo nada, estava só comendo um Doritos que tinha lá e dando risada com os palhaços que estavam com a gente, e eles lá discutindo e brigando para ver quem que ia sentar lá na frente junto com a gente. Brigando, tudo, cada um com 2, 3 seguranças atrás, um monte de gente importante, de líderes comunitários, devia ter prefeito, devia ter vereador, um monte de gente na reunião. A gente nem sabia direito o que estava acontecendo. Estava eu, o pastor Edson, os 2 palhaços e o Shazad sentado na frente. Aí chegou o ministro por último, um monte de segurança, um monte de metralhadora, sentou com a gente. Aí os poderosos da região ali queriam sentar perto do cara. E aí começou a briga, de dedo na cara. Um saiu lá de trás, ele estava sentado lá atrás, ele achava que ele era mais importante do que os outros que estavam sentados na frente, e deu de dedo na cara de um, deu de dedo na cara do Shazad, que queria sentar lá na frente. Queria estar com os importantes. Depois teve um culto, depois disso, um culto público, com um monte de gente que não era cristã, ouvindo a palavra de Deus, e começaram... Eles têm uma cultura lá de honrar o homem, e bota colar, e bota dinheiro, e taca dinheiro por cima da cabeça, e chama um para dar palavra, e chama outro. Você está no meio de um culto, eles chamam um político para dar palavra. E eu sentado lá atrás, cabeça baixa, imaginando, se Jesus estivesse aqui. Tinha umas crianças bagunçando assim em volta, eu falei, ele ia estar aqui no meio dessas crianças aqui. Não ia estar no meio desses poderosos aí. Ele ia estar aqui, no meio das crianças. E é o que ele faz aqui no texto. Ele se vira para a multidão. Ele se vira para o povo simples. Deixou os poderosos falando sozinho. Por que ele podia fazer isso? Ele não tinha teto de vidro, né? Ele estava comprometido só com a verdade. Ele estava comprometido só com a palavra. Quando nós estamos comprometidos apenas com a palavra, com a verdade, com Cristo, a gente pode falar a verdade para qualquer um. Ele não tinha mais expectativa de que esses poderosos ouvissem o que ele tinha para dizer. Aí ele se vira pelo simples, se vira para o simples, se vira para a gente como a gente. E aí ele começa a falar. Versículo 11, aí ele começa a pregação. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Os religiosos da época estabeleceram que o ponto principal da moral deles era lavar a mão antes das refeições. Mas Jesus declarou que o principal é o que se encontra no coração, nos pensamentos e nos atos. Jesus aqui coloca a ênfase onde ela deveria estar. A ênfase dos fariseus era o externo. Jesus depois, lá no capítulo 20, alguma coisa de Mateus, ele fala: sepulcros caiados, por fora vocês estão tudo bonitinho, por dentro vocês são podres. Vocês são como um sepulcro. Vocês estão tudo enfeitado por fora, mas por dentro vocês são podres. E aqui Jesus coloca
A ênfase é onde deveria estar, que é no espiritual, no coração, não no exterior. Não é no físico, mas é no espiritual, é naquilo que é permanente, naquilo que é eterno. O físico vai morrer. Por que Jesus faz questão de colocar a ênfase aqui no espiritual, no eterno? Porque ele sonda os corações, ele sonda os pensamentos. Nada foge do olhar de Deus. Deus olha para o nosso coração. Vamos ler o Salmo 139 para ver? Deus sonda o nosso coração. Você projeta para a gente aí, Bia, por favor? Salmo 139. Um dos meus salmos preferidos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Esses caras achavam que iam enganar Jesus, só com o exterior. Mas será que é fácil enganar Deus? Olha o que o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia para ti, as trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha o conhecimento de Deus. Você acha que esses caras conseguiriam enganar a Deus, que conhece o mais profundo do coração do homem? Ele sabe que o problema do ser humano não é deixar de lavar a mão antes de comer, usando o exemplo que foi usado aqui no texto. Ele sabe que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O irmão Renato me chamou um dia para pregar na casa de recuperação lá em Luiz Alves. E eu falei esse texto para eles. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Lá eles são ex-drogados, ex-viciados em droga, em bebida. Eu falei, o problema de vocês não é álcool e droga. O nosso problema é o pecado. Eu que nunca usei droga, que nunca me embriaguei, eu preciso tanto de um Salvador quanto vocês. Porque o nosso problema é no coração. O nosso problema é o pecado original que a gente herdou lá no Éden. É muito mais profundo do que cheirar uma carreira de cocaína. O nosso problema. É claro que isso é pecado. É claro que se embriagar é pecado. Comer demais é pecado. Glutonaria é pecado. O que entra pela boca pode ser um pecado. Mas o nosso problema é muito mais profundo que isso. Se fosse isso, seria fácil. Passa 6 meses lá na casa, resolveu o problema, né, Renato? Mas ele vai sair da casa e ele vai continuar sendo pecador. Se ele não tiver o coração transformado por Cristo, ele vai voltar para esse caminho. Então eu disse para eles, eu sou igual a vocês. Eu que nunca usei droga, nunca cheirei uma carreira de cocaína, nunca fumei maconha na vida, não sou melhor do que vocês. Eu tenho o mesmo problema que vocês. É o problema de todo ser humano, que é o pecado. Portanto, tradições, a lei não é suficiente para controlar, para segurar o pecado que está no nosso coração. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Eu fui fazer uma cirurgia numa senhora de 77 anos, semana retrasada. Já tinha feito todos os exames preliminares nela, estava tudo bem com a saúde dela. Um idoso, a gente tem que ver tudo antes, né? Fazer os exames de base. Estava tudo certo. No dia da cirurgia, eu confirmei, está tudo bem com a sua saúde, pressão não subiu, diabetes está igual. Não, está tudo bem, doutor, vamos fazer.
Aí, na hora que ela estava deitada na cadeira, ela falou assim, eu bebi ontem. Eu falei, o que a senhora bebeu? Ela falou, uísque. Aí eu falei assim, quanto que a senhora bebeu? Ela falou, só lembro do primeiro copo. Depois eu não lembro mais. Eu falei, meu Deus, como a senhora faz isso? Na véspera da cirurgia, a anestesia não vai pegar. Ela falou, não, vai pegar sim. Eu falei, quanto que a senhora bebeu? Ela falou, acho que meia garrafa. Meia garrafa de uísque. Uma senhora de 77 anos, desse tamanhozinho assim. Ó. Eu falei, não vai pegar anestesia. Aí anestesiei. Enquanto eu estava anestesiando, eu falei assim, por que a senhora bebe? A senhora precisa esquecer de alguma coisa? É alguma culpa que a senhora tem? Aproveitei que ela estava quietinha, não podia falar muita coisa. Aí, a hora que eu terminei de anestesiar, ela falou assim, eu acho que eu tenho muita culpa em relação aos meus filhos. A senhora acha que a bebida vai tirar a sua culpa? Só existe uma coisa que pode tirar a culpa do ser humano. É só o evangelho de Jesus. Não consegui fazer a cirurgia, mas pelo menos eu preguei para a véia. É só o evangelho que vai mudar o coração. Não adianta querer trazer soluções humanas para problemas espirituais. Problemas espirituais a gente resolve com coisas espirituais. Com o Espírito Santo e com a palavra. É só assim que resolve o problema. Versículo 12. Vamos voltar lá para o nosso texto. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Por que eles ficaram escandalizados e irados? Tem tradução que fala irados. Porque eles foram expostos, né, como transgressores e hipócritas. Ficaram irados. Versículo 13. Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Para a plantação prosperar, é necessário que Deus tenha plantado. Senão não prospera. Nada que Deus não plantou, prospera. Se a pessoa não der fruto, não foi plantada por Deus. É joio e foi plantado por Satanás. Versículo 14. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Seguir esses homens que guiam cegos também é um desastre. É um desastre para o próprio cego que está guiando, mas para quem é guiado também é um desastre. Ambos vão cair num buraco. Versículo 15. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos essa parábola. Nem era uma parábola, na verdade, né? Mas Pedro pede para Jesus explicar para eles. Nunca entendiam esses miseráveis, né? Jesus sempre tinha que explicar de novo. E Pedro era o porta-voz dos 12 ali, né? Então Pedro que pergunta. Explica. Pedro que pede, né? Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, versículo 16, também vocês ainda não entenderam? 17 e 18, não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Caminho natural. Você come, depois elimina. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. O nosso problema é muito mais profundo do que aquilo que a gente ingere. Lavar a mão antes de comer não vai resolver o nosso problema. O nosso problema moral. Nem a tradição, nem os antigos costumes, nem a lei tem esse poder. Nada tem o poder de refrear o mal que existe no nosso coração. Apenas o Espírito e a palavra. Porque o nosso pecado, nosso problema é o pecado original desde a queda. Versículo 19. Porque do coração procedem maus pensamentos. Olha de onde vem o mal. O cara é bandido porque mora na favela? Não. Ele é bandido porque o coração dele é mau. Olha de onde procede a maldade. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus poderia ter citado mais um monte de coisa aqui. Essa lista poderia ser gigantesca. Toda a maldade do ser humano provém do próprio coração. Independente do código de pureza externo que a pessoa guarde, ela precisa ser transformado pela pessoa de Jesus Cristo. Para que ela seja igual Deus queria que ela fosse quando a criou. A gente só vai ser parecido com aquele Adão antes do pecado quando a gente for transformado por Jesus. Já, mas ainda não, né? Então vamos ser só na glorificação que nós seremos
livres totalmente do pecado. Se a gente viu que não é a tradição, a lei, uma lista moral, não é a sua ética protestante que transforma o seu coração, o que que é então? Qual que é o remédio para o coração do homem? O que que pode tornar o coração do homem puro? A resposta não está numa lista de regras. Não é. A resposta não está na lei. A resposta está em Jesus. Somente a obra redentora de Cristo é capaz de curar o nosso problema mais profundo, que é o pecado. Uma lista moral não é capaz de refrear o mal que é inerente ao coração humano. Hoje, talvez a gente, no século XXI, não recorra a esses códigos que os fariseus recorriam, né? A gente lava a mão porque a gente sabe que tem sujeira, tem bactéria, tem germe. A gente não vai recorrer a esse código de ética do judaísmo antigo, hoje, no século XXI. Se bem que tem uns malucos, né? Nunca duvide da maluquice humana. Ainda tem uns malucos que querem seguir a lei. Será que é a nossa justiça própria que vai fazer a gente se livrar desse problema, que é o pecado? Será que é o fato da gente vir na igreja todo domingo, dar o dízimo, cantar aqui junto com o louvor? Será que isso é suficiente para aplacar a ira de Deus contra o pecado? Será que isso é suficiente para nos redimir? Será que a nossa conduta moral é suficiente para acabar com o nosso pecado? Será que as nossas boas ações, a nossa ética, a nossa moral é suficiente para nos redimir? No Evangelho não existe meritocracia. Nada que você faça é suficiente para te salvar, para te livrar do pecado. Não é por méritos que nós vamos ser livres dos nossos pecados. Não é por méritos que nós vamos ser salvos. Nós seremos salvos exclusivamente pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. No Evangelho não existe meritocracia. É tudo pela graça. Se o nosso problema é espiritual, a solução também é espiritual. Não existe nada que a gente faça no campo material que vai resolver o nosso problema, porque o nosso problema é espiritual. Problemas espirituais a gente resolve com o Espírito. A gente resolve com a palavra. A gente resolve com o Evangelho. Vamos ler lá em Ezequiel 36? O que é a solução para o nosso problema? Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. E os batistas aqui não vão gostar muito desse versículo aqui, não. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Aqui, ó, a solução para o nosso problema. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É importante seguir os mandamentos, os juízos de Deus. É importante, mas sozinho a gente não consegue. E só eles, por si, não são suficientes para nos transformar. O que a gente precisa é um coração de carne. É um coração transformado pelo Espírito. O que a gente precisa é ser cheio do Espírito Santo. A partir do momento que formos cheios do Espírito Santo, a nossa natureza contaminada vai ser descontaminada. No versículo 20, para finalizar, Jesus fala: são estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Esses males não somente vêm de uma natureza contaminada como a nossa, mas eles contaminam mais ainda os homens. Se você pratica o homicídio, o adultério,
o falso testemunho, as blasfêmias, furtos, imoralidade sexual, sua vida vai piorar muito mais. Você vai contaminar muito mais ainda a sua vida. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Purifica-nos, Jesus. Circuncide o nosso coração nessa manhã. A última vez que eu preguei aqui foi sobre a circuncisão do coração, há uns 4 meses atrás. Eu continuo dizendo para os irmãos, peçam ao Senhor que circuncide o seu coração. Não apenas uma circuncisão externa, mas uma circuncisão interna. Uma circuncisão do coração. É isso que Cristo quer fazer em nós. Amém? Coloque-se em pé. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, pedindo para ser transformados pelo Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de um coração novo. E nada que nós venhamos fazer é suficiente para nos dar um coração novo. Nada é suficiente para tirar o pecado do nosso ser, do nosso âmago, do nosso coração. A não ser o Senhor, a não ser o Teu Espírito. Nós pedimos que o Teu Espírito encha os nossos corações nessa manhã, para que sejamos transformados através da Tua Palavra, através do Teu Espírito. Nos dê um coração parecido com o coração de Cristo. Um coração que não é mais escravo do pecado, mas escravo do amor de Cristo. Um coração que luta constantemente contra o pecado e não se contamina com as coisas deste mundo. Transforma-nos, Senhor, porque só Tu tens esse poder. Nós oramos a Ti e te pedimos em nome de Jesus.